Olá, eu sou Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tube, nessa série especial onde a gente conversa de carreira, faculdades e graduação na área de tecnologia. E hoje a gente vai conversar dos cursos de inteligência artificial e ciência de dados. Alguns são bacharéis, outros são tecnólogos, então tem muita coisa nova acontecendo nessa área que tá bombando. E para isso eu trouxe aqui professores coordenadores de diferentes universidades, diferentes faculdades, que vão contar pra gente um pouco do que você pode esperar desse curso, desse mercado de trabalho, do começo da carreira, do começo das disciplinas, para que você possa tomar uma decisão, que essa decisão, a gente sabe, é muito importante, porque envolve dinheiro, tempo, investimento, dedicação, e que qualquer erro que a gente toma aqui nessa decisão custa muito caro ali na frente, não é? Estou aqui com o John Paul Lima, que é coordenador dos cursos de IA e de Engenharia de Computação da FIAP. Tô certo, John? É isso mesmo, Paulo. Bom, prazer estar aqui com você, com vocês aqui, poder falar aí com a turma sobre essa área tão fascinante da inteligência artificial e esses cursos de graduação, novas profissões que estão aparecendo e quem sabe quais novas profissões daqui a 10 anos teremos aí também, né? Mas a IA, com certeza, é uma que está na boca de todo mundo. Com certeza falaremos aqui de ChatGPT, visão computacional e essas coisas incríveis que estão moldando a nossa vida. Também estou com o Jefferson de Oliveira, que é coordenador dos cursos de Inteligência Artificial e de Data Science aqui na PUC São Paulo. Tô correto, Jefferson? Tá corretíssimo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para poder falar sobre essa área que eu também, assim como o John, considero a área que faz realmente a gente querer estar vivo nessa época aqui. É muito legal. Mais de uma pessoa já me falou isso, eu falo que é um ponto de inflexão que a gente sabe que a gente está nele. É uma curva que está acontecendo agora. Tem gente que discorda, eu acho uma loucura, mas enfim, é curioso mesmo. Exatamente. E eu também estou com o Vitor Machado, que é o coordenador das graduações de tecnologia do IBMEC do Rio de Janeiro. Obrigado por ter vindo, Vitor. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Vamos conversar esse assunto também. Tem bastante coisa para falar, né? Eu acho que aqui a gente tem, então, essa parte da inteligência artificial e ciência de dados. Tem uma intersecção aqui. A gente tem um episódio específico para ciência de dados, mas não tem como escapar, né? Assim como não tem como escapar um pouco da parte de programação, de sistemas, de dados, quando a gente está falando de inteligência artificial. Eu queria saber, esses profissionais que estão nesses cursos novos que vocês estão participando, não é? Cursos relativamente recentes e também um mercado recente. Onde o que essa pessoa faz? O que essa pessoa trabalha? Com o que ela trabalha no mercado? A gente está formando essas pessoas para quê? Lá na FIAP, há 5 anos atrás, a gente percebeu um movimento de mercado que a inteligência artificial precisava estar em todas as graduações. Então a gente colocou uma disciplina de inteligência artificial em todos os cursos. Administração, gestão de TI, engenharia mecatrônica, sistemas de informação, todos os cursos a gente colocou uma disciplina de IA. E agora, recentemente, aí há 3 anos, a gente percebeu que não basta só uma disciplina. O mercado demanda essa nova profissão do cara que manja, entende, desenvolve, implementa soluções de inteligência artificial. Então a gente propôs, a FIAP foi a pioneira em cursos de tecnologia, a gente fez a solicitação lá ao MEC, de construir um curso de tecnologia e inteligência artificial. É um profissional que, obviamente, vai conhecer muito de dados, mas é um profissional que consegue desenvolver e implementar essas soluções, que são extremamente demandadas pelas empresas. Hoje, as empresas, é aquela história, a tecnologia, né, a área de TI das empresas era coadjuvante. Vai consertar a impressora, vai instalar o Office, era isso, né? E cada vez mais é o contrário. Isso é o grande core da empresa e as outras áreas começam a se tornar coadjuvantes, mesmo que seja uma indústria que produza ali bens, materiais e etc. Então a gente vê a demanda crescente de profissionais que entendam dos algoritmos, dos modelos, que consigam pegar os dados, não só transformar em informação, mas que consigam fazer esse processo de automação e embutir nisso o que a gente chama de inteligência artificial. Eu concordo plenamente com o John nessa análise dele. E eu gosto muito da expressão quando fala que a IA, ela é a nova eletricidade. Porque o que acontece? Quando a eletricidade ela surgiu, ela não só alterou a vida das pessoas, mas ela abriu uma grande possibilidade de negócio, uma grande possibilidade de inventos e outras coisas para as pessoas
poderem trabalhar em novas áreas do conhecimento. A gente está nesse ponto de inflexão que você falou agora. A gente está num ponto onde a IA está ganhando uma tração muito grande e ela está ficando complexa o suficiente para não caber mais numa única disciplina. Então, lá na PUC, a gente decidiu, cerca de 4 ou 5 anos atrás, de que a gente realmente precisava também de uma graduação, um bacharelado, que realmente formasse o aluno para entender todo esse ecossistema de soluções existentes na inteligência artificial. Eu gosto dessa analogia com a eletricidade, porque eu acho que talvez não, tem um impacto ainda maior, porque quando começa a eletricidade, assim como a internet, assim como o smartphone, demora para a gente ter acesso, porque a rede precisava ser desenvolvida. Você precisa entregar um smartphone na mão de cada pessoa. Você precisa ter uma tomada próxima de cada pessoa. Você precisa ter um cabo de rede, um modem, uma ADSL ou um desses fibra ótica para cada pessoa. A inteligência artificial, no momento que a gente vive, não. Porque a infraestrutura está pronta. Todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem internet, todo mundo tem, exagerando um pouco. É só deployar. É só fazer que todo mundo instantaneamente, as 2 bilhões de pessoas que têm acesso à internet, terão acesso à inteligência artificial. Não precisa chegar lá nos rincões, já tem internet lá, já tem o smartphone ali, já pode acontecer algo. Por isso que eu acho que essa mudança é imediata, não depende no futuro todo mundo vai ter um smartphone, né? Então o pessoal lá em 2007, 2008 falando, todo mundo vai ter um dispositivo como esse no bolso daqui a 10 anos. Agora não, daqui a um mês. Acho que as pessoas não estão enxergando muito bem que esse movimento vai ser muito mais rápido do que aconteceram outras evoluções e outras tecnologias. Eu acho que até para quem é da área isso está acontecendo. É muito rápido até para gente, não é? Só viu o ChatGPT, né? O ChatGPT lançou em novembro, agora, semana passada já teve um release de mais uma versão nova. Então, cada vez mais essas atualizações vão ser mais frequentes, né? Eu falo que é o primeiro momento da minha vida como apaixonado por tecnologia que eu estou assustado e entusiasmado tanto quanto a minha irmã, que é enfermeira psicanalista. Eu mostro pra ela, ela fala, nossa, que incrível. Eu falo, eu também tô assustado assim. Porque antes era, isso aqui é uma coisa, isso aqui é um truquezinho, te impressionei, mas eu sei o que está acontecendo aqui e eu sei como o mundo vai se comportar daqui a alguns meses. Não, eu também tô com medo, que nem você tá assustada, eu também tô assustado. É como você bem colocou, Jefferson, é um momento que assusta e deslumbra a gente que conhece com alguma profundidade a tecnologia, o mesmo que a pessoa que é só usuária. E isso ou talvez assuste até mais a gente, o que é ainda mais incrível, não é? Essa questão da IA realmente é interessante porque ela transcende a área de tecnologia, né? Então, realmente, ela não impacta só quem trabalha com tecnologia hoje em dia, né? Então, teve o lançamento aí da Microsoft com... Como é que é o nome Copilot. Do Copilot, né? Do Copilot pro Office. Então, você não precisa mais saber 100% de um Excel da vida, né? Você tem uma ferramenta lá por trás que sabe 100% de como essa ferramenta funciona e vai te apoiar no uso dela, né? O máximo possível. Então, consegue impactar ali todo mundo que trabalha na parte administrativa, na parte de gestão da empresa, e não necessariamente é da área de tecnologia. Né? O que eu tô achando incrível também desse grande movimento da IA, claro, tem essas coisas super assustadoras, o ChatGPT, o DALL-E, enfim, essas soluções que encantam e tal. Mas a gente tem uma IA que está por trás de alguns processos que a gente acaba não vendo, mas ela está impactando gigantescamente na nossa vida. Pegar um caso, por exemplo, na hora que a gente vai fazer autenticação, acessar o celular, ali, autenticação, validação de autenticação facial, tem sistemas de IA ali, mas não é só naquilo. Na hora que você entra no YouTube e você pede a legenda é gerada por IA. Ou quando você entra hoje no Microsoft Teams, a gente estava dando uma aula, por exemplo, remota lá no Microsoft Teams, a gente habilita a legenda ao vivo com tradução simultânea. E ele faz tudo aquilo por conta da inteligência artificial. Então, assim, alguém vai olhar aquilo e às vezes não vai enxergar, porque ela está se tornando ubíqua. Como as outras tecnologias também se tornam ubíquas. Eu acho que vai ter algumas que vai sempre ser aquela disruptiva que impacta, mas vai ter um monte de soluções de inteligência artificial que são ubíquas, que faz parte do nosso dia a dia, um cancelador ativo de ruído, que pode ter um sistema de IA que vai melhorar, e aí você não vai tá ouvindo um fone, seu fone tá melhor, seu carro tá mais eficiente, e
por meio de modelos que foram implementados ali. Mas também tem esses grandes disruptivos aí que rompem, como os LLMs, né, os Large Language Models aí, que é o caso do ChatGPT, e vai vir outros, hein? Não é só o Bard, não. Vai vir um monte agora que não para mais. A gente colocou sobre os usos agora da inteligência artificial e como que elas são aplicadas, né? Como que elas estão mudando algumas coisas na nossa vida. Mas eu queria entender, os profissionais que vocês estão formando nessa área, qual que é o trabalho dessa pessoa no dia a dia? É aplicar esses mecanismos geradores? É aplicar os mecanismos de preditivo do Excel para saber quanto vai dar o faturamento da empresa no mês que vem? É para organizar os dados da empresa? É para pensar como que eu uso sistemas de hardware, de ruído para melhorar o ambiente e ter ideias que estão fora da caixa para a minha empresa? Ou ela é contratada com o objetivo, não, vem aqui, use inteligência artificial para resolver esse problema. Quero entender melhor um profissional que se formou, eu sou bacharel, eu sou tecnólogo em inteligência artificial. Logo, esse é o meu trabalho aqui na empresa. É óbvio que nunca tem essa regra não é assim, né? Não é linear assim, mas enfim, quais seriam os casos que esses alunos e alunas formados podem estar trabalhando hoje? Lá no BMEC a gente tem... O curso, na verdade, é uma combinação, né? Tem a área de ciência de dados e tem a área de inteligência artificial. E o IBMEC, por si só, é uma escola de negócios, né? Então, a gente tem muito dos nossos cursos voltados para aplicação direta nos negócios. Então, dentro da parte de inteligência artificial da nossa graduação, a gente vai falar bastante sobre como construir, como entender os modelos atuais, né? Não só de aprendizado de máquina, que é a IA mais clássica que a gente tem, mas processamento de linguagem natural, visão computacional e tudo mais. Mas também como entender por trás disso e como poder criar novos modelos e aplicar novos modelos dentro do contexto de negócios, né? Então, esse tem sido muito o nosso foco. E o apoio com o curso de ciência, com a parte de ciência de dados do curso, também vai funcionar muito para ter essa dobradinha, né? Que muitas vezes a gente tem no mercado, né? A pessoa faz uma análise, faz um tratamento de dados e aplica algum modelo de inteligência artificial para poder chegar em conclusão, para poder fazer alguma análise preditiva, né? Conseguir chegar em algum resultado. 30 anos atrás, as empresas começaram o processo de digitalização da informação. Então, assim, a gente era tudo em papel, o controle de processos, o controle de vendas, né? Imagina os bancos também. Meu pai trabalhou em banco, então ele conta lá que passava a noite, o pessoal vendo lá o cheque na mão e podendo colocar no papel ali, fazer toda a parte de contabilidade. E aí se a assinatura bate, né? Total. Então, assim, e tinha um caminhão de pessoas trabalhando para fazer aquele tipo de processo. As agências eram grandes, não era só para atendimento ali, porque tinha um back-office gigante para poder fazer esse tipo de análise, etc. E aí veio o computador cada vez mais presente, a gente começou a colocar dados lá dentro. Porque os modelos de IA começaram em 1950, 1960, eles não são novos, matematicamente falando. Mas a gente não tinha esses dados, então como é que eu ia... Por que eu ia rodar um modelo se eu não tenho o dado, se eu não tenho a planilha do Excel? Não precisa ser no Excel, obviamente, a gente pega dos bancos de dados, mas CSV, esses formatos aí, mas o próprio Excel também dá para ali. Então o que a gente tem visto hoje? Isso tudo para chegar no profissional hoje de IA. As empresas olham e falam, eu tenho essa tonelada de dados disponíveis aqui, eu sei do meu cliente, quando ele compra, que ele comprou, que horas que ele compra, enfim, quanto que a logística, eu tenho todo esse mundo de informações. Um cara que é experiente lá, que é um gestor, um engenheiro lá, um gestor super experiente, ele consegue ter um feeling, putz, vai faltar mercadoria e tal. Bom, não dá pra gente confiar no Fini, ele fica doente aquela semana, e aí como é que a gente faz a previsibilidade, etc. Claro que eu tô também exagerando aqui, mas a gente tá vendo as empresas contratarem equipes de cientista de dados, de pessoal aí de analistas, que consigam implementar esses modelos e trabalhar esses dados. Uma coisa é organizar os dados, era a antiga formação lá do banco de dados, né? A gente tinha lá os DBAs lá, né? Os database administradores de banco de dados. A gente vê uma migração para o data science e agora a gente vê uma migração mais ainda, que é como eu posso aplicar modelos para que esses dados gerem insights e soluções e cada vez mais estejam automatizados. Muito legal isso que foi discutido aqui. Eu acredito que os dados, eles... Eu acho que vai fazer uma diferença se a gente explicar um pouquinho para quem não é introduzido na área.
explicar a diferença entre ciência de dados e inteligência artificial. A gente pode, de uma maneira bem simplista, dizer que a ciência de dados é aquela área do conhecimento onde a gente extrai os insights, como o John falou, a respeito de um conjunto de dados. E a IA é a área do conhecimento onde esses sistemas eles tomam essas decisões autonomamente. Então a IA ela está muito relacionada a essa coisa da autonomia. E a ciência de dados, ela está muito ligada a um processo mais empresarial, de IA, de tirar informação, alguma coisa muito mais prática. Então, claro que tem um overlap, às vezes até se trocam esses papéis, mas eu gosto dessa... essa é a visão. É basicamente isso. A IA, ela é o Wall-E, e seria um protótipo da IA, o personagem, o Wall-E do desenho, e a ciência de dados é o que a Netflix faz, o que o YouTube faz, é o que essas outras tecnologias que a gente usa fazem, basicamente. Mas o que eu acho interessante é que a IA e a ciência de dados, ela tem um papel que ela realmente transcende, como foi dito aqui, essa área técnica. Então, hoje, a IA, essas áreas, elas fazem com que um estudante, por exemplo, que não saiba inglês, consiga, por exemplo, consumir um vídeo em inglês através da tradução automática. A gente consegue, por exemplo, estudar os impactos da IA relacionado, por exemplo, nas partes éticas que acontecem por aí. Então, assim, onde é que a IA ela discrimina, quando é que a gente é obrigado a trabalhar dessa forma. Então, eu acredito que, na essência, um profissional ele vai estar habilitado a trabalhar com tudo isso aí, fazer tudo isso aí, organizar os dados, fazer todas essas coisas, mas ir esse passo além também. Aplicando essas coisas e tendo esse olhar que é quais são as obrigações éticas que uma inteligência artificial deve ter. Não é porque a gente consegue fazer um sistema de reconhecimento facial que a gente pode aplicar isso em qualquer lugar, de qualquer maneira. Então, eu acho que a IA, ela é esse ponto onde ela deixou de ser uma tecnologia periférica, deixou de ser uma área periférica para ser realmente estratégica no mundo de hoje. A gente tem a IA realmente nesse papel mais central. E para eu entender, então, como que esse curso está elaborado, e, de novo, eu imagino que em cada faculdade é diferente, porque tem essa pluralidade. Tem o MEC, tem as restrições, mas cada um vai por um lado e dá a sua ênfase, dada a experiência do corpo docente, dada a experiência da região, das empresas parceiras e assim por diante. Como que é o começo, o primeiro semestre de uma pessoa que está indo estudar com vocês lá na faculdade? Quais são as disciplinas? E eu queria entender, nesse de inteligência artificial vai ter... Vamos ver como é criada uma rede neural, como funciona os neurônios, os layers e as integrais e os gradientes ou não? Olha, você tem aqui modelos, isso aqui é rede neural. Você aplica nesse tipo de problema, sai esse tipo de resultado. Ou um pouco dos dois. Eu queria entender o quão teórico, tem essa frase que às vezes é pejorativa, as pessoas acham, acharia incrível entender desse assunto. Ou muito mais prático no sentido, vamos só usar a ferramenta, vamos só apertar o parafuso sem saber muito bem como que funciona o parafuso. Na PUC São Paulo, a gente estruturou o curso da seguinte maneira. Então, a IA, na verdade, ela não é só a IA do aprendizado, como é que a IA mais famosa que tem. Ela tem outras habilidades cognitivas, entre aspas, aqui. Uhum. Então, assim, existe uma habilidade cognitiva que é, por exemplo, a resolução de problemas. Resolução de problemas é aquela IA que resolve o cubo mágico, por exemplo. Ela tem uma outra que é a aprendizagem, essa que a gente acaba dedicando mais tempo mesmo, onde a gente tem aprendizagem rasa, a gente tem aprendizagem profunda, mas a gente tem outras também. A percepção é uma outra, que é quando você pega os sinais que eles estão fora do mundo e você traz esses sinais para dentro do computador, que é o que acontece, por exemplo, quando você interpreta imagens. As imagens, elas estão fora, você transforma isso numa imagem e traz isso para o computador. Então, a gente tem um semestre ali que a gente dedica para esse tipo de inteligência artificial. E a gente tem uma outra onde a gente dedica para coisas um pouquinho mais, digamos, para ação e o movimento, que seriam mais relacionadas à robótica também. Permite que o estudante aprenda um pouquinho a respeito de componentes eletrônicos, esse tipo de coisa, para a IA ela ter esse componente de ação e movimento. A cada semestre, o aluno ele vai resolvendo um tipo de problema que reflete essas habilidades cognitivas. O primeiro lá na PUC, ele é alguma coisa bem de ciência de dados mesmo, onde você
pegam e produzem relatórios de ciência de dados, de relatórios dinâmicos em que você interage, você busca os dados, faz web scraping, esse tipo de coisa. Depois a gente se dedica com problemas que são relacionados à resolução de problemas, e com isso a gente trabalha as habilidades de computação dos alunos, esse conhecimento. Depois a gente começa a mostrar para os alunos a questão da aprendizagem, começa com a aprendizagem rasa, depois a aprendizagem profunda, depois a gente muda o tipo de dado que está envolvido, o dado ele era local, depois ele fica no banco de dados, aí ele começa a ser distribuído, tá em diversos locais, aí depois o estudante, o dado ele começa a vir por streaming, não é um dado que ele está num único local, e a gente vai seguindo essas várias variações até que chega no final do 7º semestre, o aluno ele já tem, por meio da realização de projetos, porque a cada semestre ele vai fazendo esses projetos, ele chega preparado para lidar com uma série de situações, uma série de tipos de dados envolvidos, e a gente acredita que com isso ele vai estar bem preparado aí para o mundo real, para o mundo do trabalho, né? Eu acho que o Jefferson pegou bem aí, que eu acho que lá e aqui também na FIAP a gente faz, é o aprendizado baseado em metodologias ativas, onde a gente coloca o estudante para resolver problemas. Acho que a sua pergunta é ótima, Paulo, no sentido de é muito raso, usa essa caixa preta, ou é muito teórico. Ou tem muita matemática e... Eu acho que a pergunta é ótima, e eu diria que na FIAP a gente tem as duas coisas, a gente tem disciplina. Tem uma disciplina lá que toca um projetão, por exemplo, no primeiro ano, nosso curso é anual, tá? Que ela faz isso, ela pega a caixa preta e resolve problemas. E a gente tem várias outras disciplinas que fazem o caminho inverso. A gente acredita que nesse curso, a gente tem que ter a abordagem top-down e a bottom-up. Então a gente precisa ter uma abordagem que é, frente a um problema, eu pego essa caixa preta e coloco, e ao mesmo tempo eu tenho disciplinas que vão dando a base, subindo até o topo da pirâmide, até chegar no problema. Então a gente faz essa mescla, a gente tem as duas coisas, coisas mais profundas e coisas mais rasas. Por quê? Porque a gente não pode, né, pensando no jovem hoje, o jovem hoje ele quer propósito, ele quer solução, ele quer entender por que ele está estudando. Eu não posso falar assim, vou ficar 4 anos... O Jefferson acabou de contar que no primeiro semestre, primeiro módulo, né? Primeiro módulo você já tem que resolver aquele problema e tal. O estudante não pode ficar, vamos aprender toda a matemática para depois, no 3º ano, a gente começar a ver. O estudante não quer isso. O estudante, ele quer resolver problemas, ele quer propósito. Isso vai fazer com que ele engaje. Isso vai fazer com que ele perceba que eu preciso aprender aquele modelo, eu preciso aprender essa matemática, esse referencial matemático. Então a gente tem muito essa parte teórica, mas ela está integrada com a parte do objetivo. Para que eu estou aprendendo aquilo? Então a gente faz dessa maneira. Então a gente faz essa mescla e lá na FIAP a gente coloca, acho que no caso aí da PUC é um projeto por módulo, né? O módulo é um período menor. A gente coloca um projeto por ano junto com uma empresa parceira. Então também a gente traz uma empresa parceira. A empresa coloca um desafio. A gente já fez com a BASF na questão, por exemplo, de logística. Então, o ano passado, a BASF desafiou os nossos alunos do primeiro ano, do ano retrasado. Primeiro ano, para que eles tinham que aplicar soluções de IA, machine learning, etc., para resolver problemas de logística. Deram as bases de dados, os alunos foram lá e criaram um monte de soluções, baseado no primeiro ano. Mas, como assim? O aluno acabou de entrar? Isso aí. Ele tem que entrar, a gente vai ensinando algumas técnicas aqui e vai dando a base. Na hora que chega no final do ano, o aluno não só sabe desenvolver, conseguiu fazer a solução, como ele entende também os modelos que estão por trás. Então ele entende a matemática que está por trás. Então não é aquela matemática chata, vou ficar 1 ano vendo só matemática para depois aplicar. Não, a gente faz isso ao mesmo tempo. Então isso ficou uma coisa legal. O curso de tecnólogo, diferente do bacharelado, é um curso de 2 anos. Então é um curso que a gente fala de tiro curto. A gente quer formar o cara, deixar o cara preparado para o mercado. Muito hands-on, que o cara consiga em 2 anos estar preparado para entrar no trabalho e não entrar no trabalho depois e aí aprender as coisas, como às vezes acontece. Não, a gente dá essa formação rápida, curso superior, com profundidade para que ele esteja habilitado a poder atuar diretamente no mercado. Lá no IBMEC a gente também tem uma visão bem similar, assim, que a gente tem que ter aplicação prática, né? O pessoal que, na verdade, desde sempre a gente deveria ter tido, né? Mas hoje em dia a gente chegou que é necessário, né? Até porque
o mercado está colocando o pessoal muito cedo, né? Então, um aluno no primeiro ano já está começando a estagiar, já está começando... Tem que entender como é que o mercado se comporta, né? Então, como que é nesse começo, nesse primeiro semestre, o primeiro ano? Logo no primeiro ano, a gente também já faz aplicação prática no projeto. Não no primeiro semestre. No primeiro semestre, a gente dá uma fundamentação ali de programação, de desenvolvimento de software. Tem algumas disciplinas básicas ali de matemática, tem álgebra linear, cálculo. Mas a partir do segundo semestre, a gente já começa também todo semestre tendo um projeto aplicado, com empresas vindo do mercado, né? A gente faz uma aproximação com eles e tem casos reais que os alunos têm que resolver, né? Então, o início do nosso curso, ele é comum a todos os outros cursos de tecnologia. Então, curso de engenharia de computação também tem, curso de engenharia de software também, todos eles veem a parte de desenvolvimento front-end, desenvolvimento back-end, para ter um entendimento geral de como é que funciona a computação como um todo, digamos assim, e aí depois ele vai entrar na parte mais específica da área de ciência de dados, da área de IA, conforme forem andando os semestres, né? A abordagem que a gente coloca, a gente tem disciplinas, como eu falei, muito práticas, né? Então o aluno vai usar o que tem hoje disponível do mercado para resolver problemas, mas a gente também tem disciplinas que vão abordar ali o conceito, né? Vão abordar o conceito da visão computacional, como é que funcionam os algoritmos por trás daquilo, para que o aluno também não seja só um reprodutor de métodos que a gente tem no mercado, né? Isso é um problema muito grande, né? A pessoa vê, tem um negócio pronto, se eu colocar para rodar isso aqui, funciona, mas na verdade a gente quer o cara que vai construir um novo modelo, né? Vai propor ali um novo modelo de IA, vai propor talvez uma revisão de um modelo existente, né? Então, para isso, ele tem que entender os conceitos, né? Ele tem que entender a teoria, você falou, né? O pessoal, às vezes, trata de forma pejorativa, né? Quando a gente tem uma disciplina teórica, mas muitas vezes é necessário isso para que o aluno possa construir em cima da tecnologia que a gente tem existente hoje. Pegando um gancho, acho que essa questão da aplicação e da prática, né? Por exemplo, eu dou aula de IA, e aí eu mostro para eles lá algumas técnicas, porque é uma técnica bem simples aqui, regressão linear, por exemplo. E aí eu mostro numa plataforma, o Azure Machine Learning lá, a gente consegue implementar aquela função, rodar o modelo, treinar o modelo, fazer o deploy, e aí você entra com os dados, ele treina. Então eu mostro essa ferramenta da Microsoft. Então esse modelo que auxilia tudo. Bloquinhos, caixinhas, e se ajusta alguns hiperparâmetros e... Muito, muito legal. Bom, então a gente faz esse sistema no Azure, faz o deploy, super legal, bacana, uma solução da Microsoft em nuvem, legal. Aí eu chego para os alunos e falo, bom, só que aqui, cada requisição que você fizer, para fazer aqui um protótipo, perfeito. Só que cada requisição que você fizer, você vai pagar $0,01. É pouco, tudo bem, tá rodando o modelo de IA, beleza. Aí eu mostro a mesma coisa na linguagem R, que é de graça, você baixa, instala, é uma linha de código, você roda ali, para tratar os dados tem outras coisas, mas o treinamento assusta do modelo um pouco mais, mas enfim. É uma linha, beleza, e depois eu faço no Excel. Perfeito. Claro, para aquela base de dados que eu tô... Mas o que eu quero dizer? Pô, será que eu preciso pagar essa grande empresa $0,01 para requisição, sendo que eu poderia fazer a solução, exagerando, no Excel? Eu mostro que dá para fazer até no Excel, mas, claro, um caso mais simples. Mas o que eu quero dizer, o profissional de inteligência artificial é um cara que não vai ficar só pegando essas caixas pretas, esses bloquinhos, aplicando e dando dinheiro para essas grandes empresas que fizeram esse modelo. Ele tem capacidade de entender e fazer o seu, internalizar isso. Não quer dizer que todas as soluções ele vai fazer tudo interno. Não, ele pode usar, sim, soluções de mercado. Mas é um cara que tem esse know-how. Ele sabe que o modelo... qual é a melhor solução ali para cada Exatamente. caso, né? Dependendo do problema. Porque senão a gente é enganado, né? A gente acha que solução de visão computacional do Google Cloud, super legal, mas assim, uma caixa preta, você joga lá, ele te dá a resposta. Isso aqui tem uma bicicleta, um carro, pô, legal. Tá, mas lá você pode treinar o seu. E ele foi treinado, e com quantas classes ele tem, quantas saídas, quantas coisas ele consegue classificar? O dele. Para algumas aplicações aquilo funciona, só que de qualquer forma eu estou pagando para eles. Agora eu poderia criar a minha solução, não pago para ninguém, é minha e eu posso customizar da forma que eu quiser. O profissional de IA é um profissional que vai ter essa capacidade. Um ponto que eu gostaria só de destacar lá na PUC é que teve um semestre, não sei se foi no ano passado, no ano anterior, eu não lembro exatamente, mas onde a gente decidiu atacar um problema que ele é comum para a área de IA. A gente precisa de dados. Os dados, eles estão nas mãos das grandes empresas, é a Microsoft, é o LinkedIn que tem, o Facebook, enfim. Isso acaba sendo um problema. E a gente ensina os alunos a
obter esses dados de alguma maneira. A gente aproveita para falar, olha, às vezes você não vai conseguir esses dados de uma maneira tão fácil, você precisa fazer um scraping, que é pegar essas informações, por exemplo, de páginas web. E a gente escolheu o Banco Nacional de Mandados de Prisão. Foi bem inusitado isso aí. A gente entrou em contato... Aí para ter problemas éticos é 2 palitos também. Mas foi por conta de um problema ético que a gente começou. Foi a partir de uma palestra que a Judith Cipresti, que na época era uma jornalista do G1, ela fez uma palestra lá pra gente, ela falou que tinha esse problema, eu falei, peraí, eu acho que a gente consegue resolver esse problema aí. Ela tinha falado que o Banco Nacional de Mandados de Prisão tinha liberado as informações de pessoas menores, o que é uma coisa proibida por lei. Eles não podem divulgar essas informações, ou dados de endereços, coisas assim. E aí a gente propôs isso aí e os alunos... foi até surpreendente, assim, isso eu tô falando de aluno do 2º semestre, com 8 meses de programação. Eles extraíram o banco inteirinho, 99% do que tinha lá. Descobriram falhas de segurança que nem eu, que propus o projeto, descobri. Sabia que tinha, não parei para analisar também, mas... para um aluno que tem 8, 9 meses de programação, foi uma coisa impressionante de fazer. Essa foi um caso que eu acho que, assim, essa abordagem de aprendizado baseado em projetos, em problemas, ela realmente é diferente, porque ela permite que o aluno voe. E engaja, né? Engaja demais. O aluno que tem uma causa, como esse aí, uma causa maravilhosa, o aluno, ele não vai ficar preocupado só com o que ele está aprendendo na aula. Ele vai muito além, ele vai começar a ver coisa... Lá na FIAP é isso, o cara tá no 1º ano. Visão computacional é uma grande disciplina do 2º ano, onde a gente foca mesmo e tal. 1º ano, os caras desenvolvem um monte de soluções em visão computacional, porque ele quer resolver o problema, e ele vai dando seus pulos. Quer dizer que não precisa ter a formação? Claro que não, porque lá ele vai ter essa base de entender e falar, não vou usar esse modelinho pronto, eu vou desenvolver o meu aqui, ou vou usar, mas ele tem a certeza, e aí a gente está entrando em questão de custo e tal. Então é isso aí mesmo, tem que ter causa, né, no ensino. Essa questão desses projetos é bem legal, são bem legais mesmo. A gente percebe que essa metodologia ativa desperta muito a criatividade dos alunos, né? Então, ao invés do professor passar, isso aqui é um projeto fechado, toma, resolve aí pra gente, não. Isso aqui são os requisitos mínimos, se virem, basicamente, né? Eu vou estar aqui, basicamente, para orientar vocês, guiar vocês, e a gente consegue receber um monte de feedback legal, né? Então, a gente já teve empresas participando lá de projetos com a gente que receberam um feedback de uma lista de melhorias possíveis, de pontos de fragilidade, de oportunidades de negócio, inclusive, que eles não estavam vendo, o professor não estava vendo, né? E os alunos trouxeram porque eles estão com outra perspectiva, né? O professor Jefferson disse sobre programação, né? Falou, ele viu só 8, 9 meses de programação, escapou, assim, né? E aí eu queria entender esse balanço. Por quê? Porque depois que cresceu engenharia de computação, ciência da computação, começaram a aparecer os outros cursos, o sistema de informação, que seria meio a tecnologia, a computação aplicada na administração, vou dizer assim, enfim. Tem várias definições e tem um episódio sobre isso, não é? Eu vejo esse curso de inteligência artificial e mesmo de ciência de dados, que ele pode ir para um lado mais de negócio puro e virar muito mais aplicação do que programação. Dá para ir muito mais para o lado do Excel puro ou do Azure puro e esquecer o R e o Python. Dá para ir muito para o lado do ChatGPT, Midjourney, Dolly e todos os 1000 outros em volta que estão surgindo e vão surgir, e menos sobre redes neurais e programação em C++ para usar GPUs para fazer multiplicação de matriz mais rápida. Tem esses 2 extremos. Hoje, qual que é a realidade? A pessoa que está ouvindo a gente, está considerando entrar nessa graduação, tecnólogo, bacharelado, ela vai ver bastante da matemática, dos vetores e de GPU e de esses negócios que eu não entendo, ou vai ver mais a parte de aplicabilidade? Olha, dá para usar sim essa tecnologia e resolver esse problema sem mal escrever uma linha. Sabe que nem as pessoas que tem aquela pessoa que manja muito de Excel e ela manja muito de VBA, mas você olha aquele código, todo aquele código macarrone, você fala, gente, ninguém vai entender nada disso aí. Mas a pessoa se resolve versus alguém que pega aquele Excel maluco e transforma em um grande sistema com microserviços e cloud. Então, acho que tem esses 2 pontos, né? A aplicabilidade pura
de uma ferramenta e tem a de deixa eu entender perfeitamente como funciona o motor de um carro e a combustão e tal. Os cursos hoje, no modelo de hoje, estão mais para qual lado ou pega um pouco... Um bacharelado, ele necessariamente o aluno ele vai ter que entender todos esses aspectos. Perfeito. Ele tem que ter um entendimento mínimo sobre todas essas áreas que você colocou, muito bem colocado, por sinal, mas isso não significa que ele não possa se especializar. É mais ou menos igual acontece com medicina, por exemplo. Quando a pessoa escolhe medicina, alguns depois de fazerem a graduação em medicina, eles vão para a área da psiquiatria, outro neurologia, pediatra, alguma coisa assim. Essa diferença de habilidades e interesses, ela sempre acontece em qualquer curso, na verdade. Mas o que é bacana é a gente, durante o curso, permitir que o aluno escolha aquilo que ele tem mais afinidade, sem que a gente tenha que ficar limitando ele ali dentro daquela caixinha que foi definida pelo professor. Então, a gente trabalha isso lá na PUC de duas maneiras. Existem alguns projetos que é o professor que propõe, isso não tem muito jeito, a gente tem projetos que a gente quer que eles resolvam e é a gente que decide, ponto final. Mas em muitas e muitas outras situações, a gente encoraja os alunos a desenvolverem as próprias questões que acabam virando projetos. Então, quem gosta da área de beleza, igual a gente tem uma aluna agora lá, que está na área de Beauty Tech, ela tem até uma empresa sobre isso, a gente encoraja ela, todos os projetos dela podem ser sobre isso. Tem alguns alunos que gostam muito de cripto, o cripto faz muito sucesso. E a gente encoraja esses alunos, a gente oferece suporte, a gente procura apoiar os alunos dentro desses interesses. Então eu diria que é tudo isso aí que você falou, é uma questão de como é que a universidade ela pode dar esse suporte para ou confinar o aluno ou fazer o aluno realmente voar naquilo que interessa para ele, né? Acho que é perfeita essa colocação do Jefferson, porque quando a gente olha os modelos hoje de ensino que estão trazendo IA para essa grande temática, acho que o primeiro ponto o profissional de IA é um cara que tem que saber de programação. Isso aí não dá para ele ser só um cara que vai aplicar. Talvez hoje em dia talvez seja muito difícil. Eu acredito que vai acontecer, tá? Mas eu acho que tá incipiente. Eu acho que assim, quando a gente usa, por exemplo, o ChatGPT, ninguém aqui precisa saber programação para usar o ChatGPT. Ele é uma solução pronta que usa IA, como é a tradução do YouTube lá. Ninguém precisa saber de IA. A solução tá ali, eu uso, faço uso dela, posso até começar a subir vídeos porque eu quero traduzir, eu uso o YouTube, o recurso do YouTube e tal. Mas o profissional de IA é um cara que vai ser um decisor lá na frente de como que eu vou alocar recursos, como é que eu vou investir, que time que eu preciso ter, quantas pessoas eu vou colocar, quanto de grana e tal. Então ele precisa ter este background muito forte para tomar decisão. Porque a gente vê isso nas empresas, qualquer empresa que tem, chega um monte de gente querendo vender soluções. Putz, eu inventei essa caneca é muito boa e tal. Se eu não sei aquele assunto com profundidade, eu vou acreditar que o vendedor está falando que essa caneca aqui, ela nunca vai deixar esquentar a minha água aqui. E aí, como é que eu... Agora, se eu tenho um engenheiro que conhece da técnica e tal, ele vai ser um bom cara para poder tomar essa decisão. Então o cara de IA, ele vai ter que ter esse background, não tem como. Eu não vejo um futuro... Claro, o futuro é sempre difícil falar, porque o futuro pode mudar tudo amanhã, né? Mas hoje eu não vejo um futuro onde o profissional de IA não tenha que saber programar. Eu não estou dizendo que ele vai ter que ficar programando, né? Eu fiz engenharia e eu não fico fazendo cálculos, mas eu sei e aquilo me dá noção para tomar decisões. Eu acho que é a mesma linha aqui quando a gente fala de IA. Eu acho que tem essa mescla, a programação tem que ser um bom programador, assim, porque ele vai ter que trabalhar com esses dados e, de novo, você quer integrar soluções. Você não quer só pegar um algoritmo e colocar, você quer colocar isso dentro de um sistema, que os dados cheguem, os dados são analisados, a decisão é tomada e isso chega lá no usuário final. Então o cara de IA tem que saber esse caminho todo. É importante separar o usuário da IA de quem vai construir a IA de fato dentro de uma empresa, né? O usuário da IA vai ser o usuário da ferramenta. Ele tem que saber usar a ferramenta como a gente sabe usar o Excel, como a gente sabe usar o Word, né? Mas eu entendo que os alunos que estão optando por fazer uma graduação desse tipo, eles querem
construir em cima disso, né? Eles querem pegar a biblioteca da OpenAI ali e construir uma ferramenta em cima. Estou com um aluno meu que está montando redação para o Enem. Modelos de redação para o Enem, para os alunos poderem praticar, estudar para o Enem e tudo mais, e está começando a fazer um negócio dele em cima disso, né? Então, eu entendo que o pessoal vai construir essas ferramentas e vai aplicar talvez o que a gente já tenha e construir coisas novas, né? Então, tem que ter um conhecimento importante na área de programação, sim, né? Tem uma distinção muito grande de um código feito de um código para um código bem feito, né? Então, o aluno que vai construir um sistema de IA, ele tem que entender como é que é um código eficiente, ele tem que entender como vai fazer um software ali que vai ser escalável e que, ao invés de custar $100 no AWS da vida, vai custar centavos, né? Então, ele tem que ter esse entendimento de que o que ele escreve de código é relevante pro impacto, pro resultado final da empresa dele, né? Eu tenho uma disciplina no curso lá, que até o nome é bem disruptiva mesmo. A gente tá, para o curso de tecnologia em IA na FIAP, tem uma disciplina que é computação quântica e supercomputadores. John, como assim? Pô, eu preciso formar esse profissional pensando daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Quer dizer que o cara vai sair dali, vai construir um computador quântico na casa dele e vai resolver os problemas? Claro que não, obviamente, a tecnologia não está nem próxima disso. Mas eu preciso dar esses skills, ele precisa estar antenado com esse tipo de tecnologia, e claro que também a gente discute os supercomputadores, clusters, discute GPUs, discute essa parte de computação também nessa disciplina. E aí quando você começa a olhar, por exemplo, na computação quântica, que vai ter um impacto gigantesco na IA, que vai ter um impacto gigantesco na nossa sociedade, a gente tem poucas empresas ainda contratando profissionais, mas o Banco Itaú tem um cluster de computação quântica hoje. Eles já estão com uma equipe desenvolvendo. Esse cara da computação quântica, ele vai ser só um usuário ou ele tem que ter um background? Tem que ter background. Né? Então, um pouco disso também que eu acho que a gente tem que sempre levar em consideração. Não é porque ele viu todas aquelas disciplinas que ele vai ser bom em todas elas e que ele vai conseguir desenvolver soluções todas. Mas ele precisa ter visto para tomar as melhores decisões e, como o Jefferson falou, poder escolher a melhor trilha que ele vai querer depois se especializar. Mas a sua observação, ela é perfeita, ela é perfeitamente válida e é uma preocupação que eu acho que é papel da universidade de se preocupar com isso. Quer dizer, até hoje ou até ontem, a gente pode dizer assim, a programação, ela é fundamental. Não tem nenhum tipo de IA que ela é hoje complexa o suficiente que ela não necessite de programação. Essa IA que você consegue construir com botõezinhos, elas acabam sendo não tão complexas assim. Muito específico para resolver pequenas dores. Exato. Ela é pequena escala, é IA de casinha de cachorro. A gente ensina um aluno para construir prédio. Esse tipo de IA, essa é a preparação. Mas a tecnologia, ela altera o peso das competências e habilidades que os alunos precisam ao longo do tempo. Quando eu era estudante, no meu 2º ano, eu estudei linguagem de máquina. Dá para imaginar o que é isso? Também. Você também? A gente estudou linguagem de máquina. Hoje a gente nem pensa nisso. Talvez daqui a 20 anos... Os nossos alunos estejam vindo aqui falando assim, mas a gente estudou Python naquela época. A gente mudou tudo. Hoje é uma coisa um pouco mais... eles vão estar num nível muito maior. Mas o que sempre vai precisar é gente que esteja com esses fundamentos muito bem consolidados dentro de si, para que eles consigam resolver os problemas que vão aparecer na sociedade. É o que o Jefferson pontuou, legal. Esse negócio, daqui a 10, 20 anos, o aluno fala, pô, vocês estudaram Python, né? Uma coisa que a gente faz muito no IBMEC é a gente não fixa, a gente não força uma disciplina a uma determinada tecnologia que a gente tem hoje em dia, né? Justamente porque isso está mudando muito rápido, né? Então, hoje Python pode ser a linguagem padrão, né? A linguagem principal para resolver problemas de IA, mas daqui a 6 meses pode aparecer uma linguagem totalmente nova e a gente vai precisar adaptar, né, justamente o nosso curso, a nossa forma de ensinar para os alunos poderem aprender essa tecnologia nova, né? Então, é algo que eu acho que todos os cursos têm que ficar pensando muito, né? Em como a gente se adaptar de forma rápida o suficiente para poder captar o que tem vindo, o que tem mudado no mercado o tempo inteiro. Né? Aproveita esse momento, deixa aqui nos comentários a sua pergunta sobre esse curso, sobre as faculdades, porque a gente quer te ajudar, a gente vai complementar a descrição desse vídeo com mais links, com mais facts, para que você possa tomar a decisão muito acertada na sua carreira.
aproveita e deixa o like e o subscribe no canal. A gente falou do começo, o que a gente vê de tecnologia, de teoria, no final, eu queria que vocês contassem exemplos, sei que é um curso muito recente, contassem exemplos de trabalho de conclusão de curso, ou de projetos, ou de iniciação científica, ou de primeiros empregos, para mostrar para quem está conversando aqui com a gente, entender que, olha as possibilidades, a faculdade te dá essas possibilidades, mesmo que não seja o trabalho, né? Porque às vezes o trabalho real que você vai ter logo que sair da faculdade vai ser algo muito mais mundano e feijão com arroz do que tudo que a universidade te oferece. Mas quais são os projetos legais que vocês viram? Você citou uma Beauty Tech que eu acho que te chamou a atenção. Acho que vocês também citaram uma coisinha ou outra de inteligência artificial que vocês já viram nascer ali na faculdade, independente se tem aplicação prática ou não. Eu quero realmente saber das possibilidades. Porque eu acho que a grande diferença da gente estudar ou não numa universidade é essa oportunidade de você estar num ambiente muito maior que te oferece essas possibilidades com outros profissionais, outras pessoas, algo muito mais plural ali, que você estudar sozinho pode até acontecer, mas é mais difícil. Lá na FIAP a gente tem o Fiapinho, acho que quem conhece, quem segue a FIAP aí já deve ter visto, é o nosso doguinho, o nosso mascote lá. O Fiapinho, ele é um cachorro robótico que, enfim, com vários graus de liberdade, super avançado, onde os alunos podem prototipar soluções ali para poder, por exemplo, ser um vigilante de uma área, ele pode entrar em escombros, pode localizar vítimas. Então, tudo isso é o tipo de tecnologia que dá para ser desenvolvida juntando robótica, que não... Eles têm disciplina lá de robótica e tal no segundo ano, mas enfim, não é o grande core, eles não vão ser os grandes desenvolvedores desses robôs, mas a inteligência desse cachorro aí sim. Tem um projeto que eu achei muito bacana que os alunos fizeram, eles usando aí visão computacional, eles captavam o movimento das pessoas e ele poderia, por exemplo, ser usado, e eles fizeram até uma experiência que era interessante, que era um semáforo, uma coisa bem diferente, tá? Então, imagina um semáforo de rua, as pessoas têm dificuldade em ficar esperando abrir, passar no vermelho e tal. Então eles usaram lá uma câmera, captavam a pessoa, e aí o vermelho você dançava, e o semáforo, o vermelho do pedestre reproduzia. Quero dizer, assim, é uma coisa bem diferente, porque a gente tem que resolver o problema, eu não quero que as pessoas atravessem fora da faixa. Como que eu vou resolver isso? Vou colocar um segurança lá, uma arma e falar que não pode atravessar? Ou será que eu posso misturar coisas onde eu capto sinais, processo isso, crio soluções e eu crio uma solução divertida ainda, né? Então eu trouxe uma coisa bem lúdica e diferente, porque eu acho que esse é o grande conceito da IA. Claro, tem aquilo lá, resolver o problema. Eu quero que ele analise financeiramente qual que é o preço da ação, porque eu quero investir, quero ganhar dinheiro. Tem esse tipo de problema, diria chato, importante. Mundano, quero ganhar dinheiro amanhã e tal. Chato, mas beleza. Só que eu posso ter uma solução onde eu faço no relógio, por exemplo, a gente já viu uns trabalhos lá, o pessoal analisando e detectando, por exemplo, fibrilação, e aí podendo avisar que a pessoa, usando um wearable, análise de sinais por IA, que a pessoa pode ter ali uma possível fibrilação atrial e dando um alerta. Então a gente vê esse tipo de solução. Soluções nobres, soluções divertidas, soluções do dia a dia, games, né? A gente... IA. Quanto é importante hoje num grande game, um jogo aí que a gente gosta de jogar, quanto é importante que aquilo se adapte ao longo do tempo, que ele seja uma coisa mais natural, o seu inimigo, o seu adversário no carro, até para a gente poder treinar as pessoas, para as pessoas desenvolvam novas capacidades. Então, tudo isso são alguns exemplos de soluções de IA que eu já vi acontecer lá na FIAP, alunos desenvolvendo, brincando com esse tipo de soluções e ideias aí. Mas é um mundo. IA, eu diria que é um mundo, quer entrar num bom futuro, escolher uma boa profissão, escolha nisso, porque a gente tem uma carência gigantesca, as empresas toda hora chegam lá na FIAP, procuram, quero profissional de IA, quero profissional de data science, a gente precisa desse tipo de público. Então, é só entrar, ter imaginação, mão na massa e aí criar aí um novo futuro. Lá no BMEC a gente está no começo ainda, né? O nosso curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial está no quarto período, está começando o quarto período agora, então a gente ainda não tem formados nessa área, mas o pessoal já tem feito vários projetos aplicados, e é interessante que outros cursos vêm procurar para fazer TCC com a gente. Legal. Nessa área de inteligência artificial. Então, pois eu já orientei aluno que
de engenharia civil que estava querendo fazer uma previsão da resistência futura do concreto baseado nos componentes, né? No que compõe ali o concreto, na areia, na brita, no cimento, e dependendo do tempo ali de idade do concreto, ele consegue prever a resistência, que é um problema extremamente importante dentro da engenharia civil, né? Porque o concreto... Eu sou engenheiro civil de formação, né? Eu tô caindo nessa área de tecnologia meio de paraquedas há uns anos, mas... Como muita gente. Como muita gente, né? Mas é uma área... É uma questão muito importante, muito crítica, né? A gente saber a resistência do concreto para entender, por exemplo, a vida útil de uma estrutura, a vida útil de um prédio, por exemplo. Já teve aluno de engenharia de produção, de administração... aplicando IA para fazer análise de logística, análise de melhoria operacional, de sistema logístico da própria empresa, de empresa que trabalhava. Então, acho que o pessoal está vendo muito essa mudança, né? Mesmo de outros cursos, e tem vindo procurar a gente, né? Os professores da área ali, para poder orientar justamente pesquisas, trabalhos voltados para isso, né? De como é que a gente aplica os conceitos de IA dentro de cenários ali de dia a dia, cenários de operação de negócios, né? A gente está na mesma situação lá na PUC, a gente está terminando agora, eles estão começando agora os TCCs, a gente não tem nenhum TCC que foi concluído ainda, eles estão na fase de concepção, mas eu vou falar de 2 grupos que me procuraram, que eu achei bem interessante. Um deles falou de tentar estruturar uma rede, chama GANs, que é Generative Adversarial Networks, são redes adversariais generativas, que elas basicamente são feitas para por exemplo, bastante usadas para gerar imagem e gerar imagens realistas, né? Quando você tem aquelas imagens que são geradas por inteligência artificial, que são imagens ultra realistas, mas aquela pessoa, por exemplo, não existe. Então, essa é uma aplicação que eu acho que é bem bacana. E uma outra que um outro grupo de alunos que me procurou para a gente construir junto o nosso próprio ChatGPT. Então, assim, como é que a gente faz, então, para usar o próprio mecanismo do ChatGPT para fazer isso dentro de um contexto um pouco menor? Então, vamos supor que a gente queira fazer isso sobre a documentação, por exemplo, a gente vai utilizar para fazer a pessoa navegar melhor na burocracia do governo, por exemplo, ou no conjunto de processos existentes lá no TR, alguma coisa assim. Aí você pergunta e aí você tem uma inteligência artificial que ela não é geral o suficiente para responder qualquer coisa, mas ela pode, por exemplo, responder coisas a respeito de processos, a respeito de burocracia, a respeito de coisas assim. Eu achei bem bacana essa abordagem dos alunos. Mas são coisas que estão começando. Bem, eu queria agradecer o IBMEC do Rio, a PUC de São Paulo e a FIAP. A gente vai deixar aqui os links para a grade curricular e para os cursos de inteligência artificial e também, né, os de ciência de dados, que tem aqui alguns estão juntos, outros estão separados. E também a gente vai deixar conteúdo para você, quem está estudando por conta própria, podcast. Vou deixar também alguns episódios de vídeos da professora Mila Laranjeira, que é a nossa parceira, professora também que está muito nessa área de dados e inteligência artificial. Espero que a gente tenha te ajudado para tomar essa decisão importante na sua vida. Até a próxima.